Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Jonas Schwingel, do canal Seja um Holder. Jonas Schwingel, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Acorda Rio Grande. Estava falando antes, estreou no sábado passado, retornando segundo programa, trazendo informações de como economizar. Bom, o nome já diz tudo, é Dinheiro em Pauta, né, Jonas? Muito bom dia. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes, né? E a gente vai hoje já abordar um tema que foi pedido na semana passada, né? Semana passada um ouvinte, inclusive, pediu isso, né? Como a gente consegue economizar e conseguir daqui a pouco guardar um pouco de capital ganhando um salário mínimo, né? Interessante também que você colocou, já pegando esse gancho para a participação dos ouvintes, né, Jonas? Perfeito. Quem quiser interagir conosco, tem uma dúvida, quiser sugerir uma pauta, entre em contato conosco, manda uma mensagem aqui pelo WhatsApp, que é o 99978-7885. 99978-7885. Repetindo, é 99978-7885. Ou entra nas redes sociais também do canal Seja um Holder para sugerir pautas, né, Jonas? Prossiga. Isso aí, pode chegar pelo nosso Instagram, lá pelo direct e nos dar algumas ideias, algumas dicas para a gente trazer aqui, que é interessante, com certeza a gente vai estar trazendo. Bom, a gente sabe que o salário mínimo é uma realidade, né? Felizmente a gente está numa região que é um pouco mais privilegiada, se vai comparar com a média do Brasil, mas sim, existem muitas pessoas que ganham hoje um salário mínimo na nossa região. E a gente sabe que é muito difícil realmente sobreviver, ainda mais com essa onda que veio aí desde da pandemia, né? Com inflação em 2 dígitos, né? IPCA, que a gente chama que é inflação, que é o aumento dos preços, né? Isso se reflete lá na gente, né? No consumidor final, lá no mercado, quando o feijão está mais caro, o arroz está mais caro, né? A gasolina sobe também. Então isso acaba refletindo muito. E aí o salário mínimo não acompanha, o que a gente vai fazer? Então tem algumas dicas, sim, e a principal, a principal dica para quem ganha um salário mínimo, 5, 10 ou 20 salários mínimos é a mesma. Controlar seus gastos, anotar seus gastos, tá? A gente tem que ter um controle, sim, do que entra, o que sai. E quanto menos, daqui a pouco, é a nossa renda, maior tem que ser esse nosso controle, mais rigoroso tem que ser esse controle. Porque é ali que a gente consegue ver eventuais pontos nos quais a gente conseguiria, sim, poupar um pouquinho. Mesmo que seja um pouquinho, a gente estava falando antes, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, sim, quando a gente tem um salário daqui a pouco que não é muito bom, que acaba ficando muito difícil da gente conseguir manter lá nossas contas em dias, a gente tem que ter um controle muito grande para isso. Salário baixo, né, Jonas? O Brasil tem um dos salário mínimo um dos mais baixos do mundo, né? É um deles. R$ 1.412. Exato, perfeito. Como é que tu vai fazer tudo? Exato. Então, para fazer sobrar, para economizar. Exato. A gente sabe que cada realidade é diferente. Tem pessoas que pagam aluguel, tem pessoas que não, pessoas que têm filho, não têm filho. Mas um segundo passo é justamente a gente conseguir separar os gastos essenciais que a gente tem. O que é essencial? A água e luz é essencial, se paga aluguel é essencial. E colocar tudo isso planilhado, porque são gastos que a gente não pode deixar de ter. A gente tem que pagar, a gente precisa de uma casa para morar. A gente tem que pagar água, tem que ter luz. Então, isso são necessidades básicas que a gente tem que ter. E muitas pessoas não colocam isso, mas colocam um limite para o supermercado. Ah, Joana, mas é difícil, o supermercado está caro. Mas, pessoal, quando vocês colocarem um limite de valor no supermercado, vai ficar muito mais fácil, mais tangível, né? Vocês vão conseguir visualizar aquilo e quando vocês forem no mercado, vocês vão ir de forma mais intencional, sabendo quanto podem gastar. E aí vocês vão diretamente naquilo que vocês necessitam. E aí vocês conseguem, daqui a pouco, conseguir uma economia maior dentro do supermercado. Então é importante, dentro da realidade, ainda mais se ganha um salário mínimo, colocar um limite para o supermercado, sim, né? E vocês irem abatendo daquele limite todo mês. Obviamente que ninguém vai comer pão com margarina o mês inteiro, isso não existe, né? Mas a gente consegue, sim, ter esse controle, botar um teto ali, de modo que assim a gente consiga não se endividar, que é o principal, ainda mais quando a gente está numa faixa, né, financeira menor. Porque se a gente começa a tomar dívida, se a gente já não está ganhando muito, a bola de neve, que a gente chama, né, os juros nos quais as dívidas que a gente vai pegando vão se acumulando e cada vez vai ficando mais difícil da gente conseguir sair dessas dívidas, né? Mas claro, tem toda aquela questão, milagre não existe, a gente não consegue fazer milagre. Então eu sempre digo, tem uma frase aí, né, de um filósofo que fala justamente isso, que a gente a gente sobrevive das 8 às 18 e a gente vive das 18 às 8. O que isso quer dizer? Quando a gente trata para o termo financeiro, é que o nosso trabalho normal, que seria das 8 às 18, vamos dizer, o horário comercial, é o suficiente para a gente sobreviver, ainda mais aqui no Brasil. O que a gente faz fora de hora é o que vai nos dar o excesso, vai nos dar o a mais, vai nos dar aquela renda a mais. Aí a renda extra. Aí a renda extra. E por isso eu trouxe aqui também algumas dicas de renda extra, né? Porque daí a gente entra naquelas objeções, né? Ah, eu vou fazer renda extra, mas eu não tenho estudo, eu não sei o que fazer, né? Não tem especialização. Não tenho especialização, eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado em casa.
Infelizmente, isso é uma realidade muito Não brasileira. tenho também. tempo. Não tenho tempo. Né? A gente sempre entra nessas objeções. Então, como é que a gente quebra essas objeções? Né? A gente tem que ver algo que seja plausível, condizente com o tempo que a gente dispõe, né? E também com o que a gente saiba fazer. Então, tem exemplo, a gente estava vindo para cá, eu e o Thiago conversando sobre isso justamente, da dificuldade que eu tive de encontrar alguém para fazer um serviço na minha casa. Um serviço de jardinagem, né? Um serviço lá que precisava da piscina. Então, da dificuldade que eu tive para encontrar alguém. Então, por exemplo, limpar piscinas, cuidar de jardim, cortar grama. Existem várias e várias pessoas que pagam por esse serviço e não tem profissionais nisso. Né? Isso, querendo ou não, é um serviço de fácil aprendizado. Né? Você consegue fazer fora de hora para quem trabalha até 18, você consegue fazer com pouco estudo, vamos dizer, ou sem nenhum estudo. Né? Hoje, quem está nos ouvindo aqui provavelmente tem acesso ao Google. Então, tu aprende a limpar piscina no Google, no YouTube. Né? Então, tu poderia limpar piscina fora da hora. Já é uma renda extra que acaba entrando. A gente sempre fala que Lajeado, né, já é uma cidade muito diferente de Estrela. Por exemplo, mas você vai no Parque dos Diques, fim de semana, como é que tá em Lajeado? Lotadaço de gente. Lotado de gente. Quantas pessoas lá no calor de 40 graus não comprariam uma água de quem está caminhando ali vendendo água? Ou comprariam um lanche, a gente falou, paçoca, né? Tem muita gente já que vende isso, compra no mercado paçoca, caixa fechada, vai vender fim de semana. Paçoca da sede, põe um valor agregado, eu vendo paçoca e vendo água também. Tu já vende os dois juntos. Então, esses tipos de coisa pequena são coisas que vocês conseguem fazer fora de hora e não subestimem a renda que isso traz, porque isso traz uma renda muito alta. Né? A gente conversando ali, por exemplo, uma pessoa que eu conheço que faz limpeza de piscina, ela está tirando R$3.000 por mês, só limpando piscinas. Só limpando piscinas. Só limpando piscinas. O valor médio de um terreno, metragem comum, assim, mas que se encontra de limpeza de pátios de jardinagem, fica numa média de R$150, 150, R$200 Isso. por serviço. Por serviço. Então, é possível, sim, ter renda extra fazendo algumas coisas. E aí, o que fazer com essa renda extra, Jonas? Aí a gente entra para um segundo passo, que é os investimentos. Mas, claro, a gente não vai entrar a fundo nisso, né? O que eu queria exaltar aqui? A gente está chegando no Carnaval. Lajeado tem Carnaval. Então, né, é um período no qual quem quer fazer uma renda extra consegue fazer muito dinheiro. Em 2, 3 noites de carnaval, 2, 3 dias de carnaval. Claro que aí tem a questão da prefeitura, não sei como é que é, né? Para te vender, tem que se credenciar, tem toda essa questão que tem que ser feita. Mas é uma parte burocrática, geralmente. Tranquila. Às vezes são taxas bem Sim, bem inferiores assim, a serem pagas para poder exercer esse serviço aí em eventos. Exato. E isso é extremamente tranquilo. Vender água no carnaval, pessoal, dá muito dinheiro. Em 3 dias tu consegue tirar uma renda muito, muito alta. Então busque essas rendas simples, né, para fortificar, para conseguir fazer com que você ganhe mais. Né? Se não tem possibilidade de trocar de emprego, né, porque você ganha um salário mínimo no seu emprego, você é aposentado, enfim, existem essas outras rendas pequenas que você pode fazer, que com certeza vai dar um excelente incremento. É importante fazer e buscar essa criatividade para aumentar o salário para uma renda extra, porque a gente nunca conta com imprevisto e com acaso, né? Aí é um acidente, uma doença, uma situação que venha, que precise, que vai ter que gastar alguns valores e que muitas vezes pegam de surpresa, né, essas pessoas aí, porque não contam com um imprevisto, com acaso. E aí a renda extra ajudaria para essas horas, né? E aí entra essa questão que a gente sempre fala, né? O primeiro passo, comentou o que fazer com esse dinheiro. A gente fala da reserva de emergência, né? Que é justamente colocar esse dinheiro no local extremamente seguro, no qual, quando acontece um imprevisto desses, que nem tu citou, eu tenho meu capital ali para justamente cobrir, né, essa conta, essa despesa que eu possa vir a ter. Então, isso é extremamente importante. Jonas, só para fechar aqui, então, o Ederson mandou para nós aqui uma mensagem, colaborando, indo ao encontro que você está dizendo. Excelente. Diz ele que leva uma frase para a vida. Não é sobre quanto que você ganha, sim, como que você gasta. Perfeito. Certo? Perfeito. Vamos encerrar com essa frase que está perfeita. É isso aí, dizer aqui, parabéns pelo programa, ao Jonas, por essas pautas sobre economizar. Semana que vem já tem pauta definida, né, Jonas? Tem tema definido já. Qual é o tema? Semana que vem vamos falar sobre supermercados, como economizar, quais são os gatilhos do supermercado que eles usam aí para fazer com que você gaste mais dentro do mesmo. Importante, na hora de economizar na hora do rancho, na hora de fazer as compras nos supermercados. Perfeito. Até sábado que vem, então. Obrigado. Valeu, Jonas. Valeu. Abraço, Thiago. O Thiago ficou hoje só de social media ali, né? Para fazer a filmagem, que depois vai estar no canal Seja um Holder, né? Acessa lá no YouTube, Seja um Holder. Feito. Valeu, Jonas. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago.